reforçar. Participe da escola bíblica. Tem sido uma bênção a escola bíblica dominical. Nós estamos, inclusive, trabalhando nesse momento, nos domingos sequenciais, os 10 mandamentos. Estamos agora indo para o 7º. Tem sido bênção. Então, eu convido você, participe conosco na escola bíblica, todo domingo, né, Camila, às 9h30 da manhã, tá bom? Para que você possa, cada dia mais, se aprofundar na palavra de Deus e, sobretudo, separar esse dia que nós aprendemos. Em qual mandamento? Que 6º? 4º mandamento. Dia do Senhor. Dia do Senhor. Tão negligenciado, e nós sabemos o quanto que esse dia nós separamos para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Nós não fazemos isso porque inventamos, nós cumprimos aquilo que o Senhor Jesus e a sua igreja ali no início praticou, no dia do Senhor. Foi assim que Paulo levou a mensagem do Evangelho, inclusive pregou a noite toda, até o jovem caiu da janela. E Deus, por meio da sua obra, Cristo Jesus, por meio de Paulo, ressuscitou aquele garoto. Não lembra dessa passagem? Era o dia do Senhor. Então nós separamos esse dia para adorar e bendizer o nome do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo, meu irmão, fique à vontade. Vamos orar pelo Paulo. Nós vamos fazer no final novamente, mas agora também. Senhor, use o teu servo nesta hora. Que a tua palavra, Senhor, seja na boca do teu filho, a direção do teu Espírito às nossas vidas, que o Senhor possa direcioná-lo, guiá-lo e edificar a tua igreja, Senhor, em o nome de Jesus, amém. Saúde a querida igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, que alegria estar aqui na igreja. Estive hoje pela manhã, foi um tempo muito abençoado. Tive um almoço com alguns irmãos, foi um tempo precioso que eu vou levar para a minha vida, um tempo agora à tarde com o pastor Fábio. Como é bom essa comunhão dos santos. Nós vemos irmãos que não conhecíamos tão bem, mas a gente se encontra e parece que somos amigos de longa data. Isso só entende, queridos, só quem crê em Cristo Jesus. Você chegar numa outra cidade e se sentir em casa. Mas essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho, nós termos algo em comum que faz com que todas as outras diferenças se sumam. E esse algo em comum é termos Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas, queridos, eu vou apresentar brevemente sobre o projeto, Alefeia, que foi o projeto que eu apresentei, um projeto que primeiramente é do nosso Deus, Ele que me chamou, é Ele que me capacita, e por isso a glória é dEle. Mas antes eu vou passar um vídeo de 2 minutinhos, para os irmãos entenderem um pouco do contexto africano. O que é o contexto da África? Os irmãos vão perceber nesse vídeo que quando a gente fala de perseguição, algumas pessoas lembram do Oriente Médio, lembram da Coreia do Norte, isso tudo está correto. Só que o continente que mais mata cristãos é o continente africano. E aí muitas pessoas não sabem disso, acreditam que é lá no Oriente Médio, mas é na África subsaariana, e esse vídeo vai contar um pouco sobre o contexto africano. 2 minutinhos apenas. A África é um continente diverso e atraente, com pessoas e paisagens contagiantes. Um destino popular entre turistas, que esconde realidades diversas e contrastantes. Estima-se que na região vivam milhões de cristãos, alguns em países de maioria muçulmana, outros em países de maioria cristã. Mas em grande parte da região abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, seguir a Jesus Cristo pode custar a vida. A presença de grupos extremistas islâmicos cresce cada dia mais e ameaça famílias e cidades inteiras. Nesse contexto, os cristãos são considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Enquanto trabalhavam na plantação, Gertrude e o marido foram surpreendidos com violência por militantes das Forças Democráticas Aliadas.
Ao voltar para casa, após pregar o evangelho, o marido de Lalise foi assassinado ao passar por uma comunidade muçulmana. O Orqui foi forçada a se casar com um muçulmano, mas seu coração seguia a Jesus. Após a morte do marido, ela ficou sem proteção e a família dele jogou gasolina e incendiou seus pertences sem ela saber. As consequências foram devastadoras. A cada ataque de jihadistas à vila de Fatih, o medo aumentava e sua família foi forçada a se mudar, mas a perseguição os acompanhou. Pastores na Nigéria veem suas vilas sendo invadidas, saqueadas e incendiadas, e muitas de suas ovelhas mortas e sequestradas. 95% das mortes dos seguidores de Jesus aconteceram na África subsaariana. Isso faz da África o continente mais mortal para os cristãos. Por amor a Cristo, nossos irmãos e irmãs enfrentam a morte todos os dias. Independentemente dos riscos, eles perseveram. E se você pudesse levar esperança e força para cada um deles? No dia 26 de maio de 2024, você pode se juntar a milhares de cristãos no Brasil e na América Latina para fazer a diferença na vida dos cristãos perseguidos na África. Durante o Domingo da Igreja Perseguida, você poderá transformar a vida de cristãos africanos, fortalecendo-os por meio da intercessão, para que nem morte, nem vida sejam capazes de separá-los do amor de Deus. Participe do DIP 2024 e ajude a Igreja Africana a perseverar. E como que é o contexto africano, muitas vezes negligenciado esse continente. Nigéria é o país que mais mata cristãos no mundo. Só que é um país pobre, né? Então às vezes mata lá 200 cristãos e não sai nem em jornal. Então não tem esse ibope que talvez no Oriente Médio teria, talvez na Coreia teria, e aí por isso que faz o continente africano ser o continente que mais mata cristãos. Mas, queridos, nós vamos aqui agora apresentar o projeto Aleféia. Eu me chamo Paulo, né, sou pastor presbiteriano, sou natural de Uberaba. A minha esposa, né, chama Caterine, ela não pôde vir, porque ela, nesse momento ela tá nos ares, indo para a Bolívia, e da Bolívia ela vai para os Estados Unidos. A minha esposa ela é americana, e ela está indo visitar os familiares, por isso que ela não está aqui presente, mas ela deixou um abraço à igreja. E quem sabe, num futuro próximo aí, a gente não esteja aqui com ela, não é verdade? Mas, o projeto Aleféia, pode passar? Pode passar mais uma vez? Pode passar mais um? É isso. Por que Aleféia? Não é um nome diferente. Talvez você nunca ouviu falar nessa palavra. Aleféia é a palavra grega para verdade. Eu conversando com a minha esposa, por qual que vai ser o nome do nosso projeto? E entendendo que nós temos que fazer missões para que a glória de Deus alcance até os confins da terra, para que Deus seja exaltado, seja glorificado em todos os lugares do mundo, nós entendemos que eles precisam de cultuar ao nosso Deus, eles precisam crer no Evangelho e viver para a glória de Deus. E então, entendendo que a missão da igreja é fazer com que Cristo seja glorificado, nós usamos a palavra Aleféia, que quer dizer verdade. O texto base, como os irmãos que vão poder pegar aqui o marca-página, quem não pegou lá atrás, é João 4, 23. Num contexto em que Jesus está conversando com a mulher samaritana, e então aquela mulher pergunta para Jesus, olha, onde que nós devemos adorar? É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? E Jesus diz, vem a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em Aleféia, em verdade. Porque são estes que o Pai busca para seus adoradores. Como eu disse hoje pela manhã, se você está aqui essa noite, é o Senhor quem te trouxe aqui. É o Senhor quem te trouxe aqui, porque é Ele quem busca os adoradores. Aquela mulher samaritana, Jesus não passou lá por um acaso. Jesus foi ter um encontro com ela para ela ter salvação na vida dela. É o Senhor, é divina a obra da salvação. E então é Ele, é quem busca os adoradores. Por isso, Aleféia. Aleféia é verdade? O que é uma adoração em verdade? É uma adoração que é conforme a palavra de Deus. Não é conforme o que eu penso, não é aquilo que vai atrair pessoas, mas é o que a palavra de Deus diz. Então nós estamos lá para pregar, para plantar uma igreja que prega a sã doutrina, que prega a Bíblia. O que a Bíblia diz é o que nós vamos pregar lá. Mesmo que muitas vezes confronte, mesmo que algumas vezes aponte pecados.
E um culto que agrada a Deus é um culto que nós pregamos a palavra, cantamos a palavra, oramos a palavra de Deus, como nós temos feito essa noite aqui. E a gente quer levar isso lá para aquele país, para Guiné-Bissau. A minha esposa vai trabalhar com tradução da Bíblia. Ela, como eu disse, ela é americana, ela é tradutora, e ela vai trabalhar na parte da tradução, que é a verdade, né? A Bíblia é a verdade. Então, por isso, ela é feia. Pode passar? Aí a bandeira de Guiné-Bissau, tem uma bandeira ali no fundo também. Pode passar? Guiné-Bissau é aquele pequeno país ali, ó, do lado direito aqui do mapa do continente africano. Faz parte da janela 1040, né, onde tem os povos menos alcançados do mundo, menos evangelizados. Tem cerca de 2 milhões e 100 mil habitantes, pode passar? Nesse pequeno país, mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, tem 35 povos diferentes. E os principais grupos religiosos, 52% da população é muçulmana, 38% é animista e 10% são cristãos. Mais dos 10%, pode passar, segundo a Operation World, que é a base de dados da missiologia, quando a gente olha um país, de 10% de cristãos, quantos por cento de evangélicos? 1,6. A cada 100 pessoas, 1,6 adora o Senhor em espírito e em verdade. Então nós temos que ir lá levar as boas novas que levam à salvação, que é Cristo Jesus. Por isso o Senhor tem chamado homens e mulheres para irem para aquele país. Um país não alcançado é um país que tem menos de 2% de evangélicos. O que isso quer dizer na missiologia? É que eles sozinhos eles não conseguem alcançar toda a nação. Eles precisam de ajuda externa para que o seu povo creia no Evangelho. E é por isso que o Senhor tem chamado homens e mulheres para ir lá, e eu e a minha esposa para retornarmos para Guiné-Bissau. Pode passar? João 3,16, o idioma lá oficial é o português, mas cerca de 30% da população fala português. Agora, o dialeto crioulo, mais de 90% falam. Então, o culto lá é todo em crioulo. Hoje pela manhã eu li o texto da nossa meditação na Bíblia em crioulo. E aqui, para os irmãos conhecerem, né, João 3,16 em crioulo, que é o texto em português diz, né, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em crioulo é assim, ó, Deus ama dinte de mundo demais, toque e dá-se único filho, para tudo que você está, catapide, mas está tendo vida com o catacaba. Hoje pela manhã nós fizemos, né, os irmãos estão afiados já, não vou pedir para repetir não, para a gente ganhar tempo. Pode passar? A bandeira, pode passar? Lá, como eu disse, né, pela manhã, lá o continente africano, eles gostam muito de roupas coloridas. Então, aqui normalmente a gente é mais neutro, né, nas cores, mas lá eles gostam de cores vibrantes. Uma curiosidade cultural, né, as mulheres carregam as crianças nas costas, pode passar? A curiosidade na área da alimentação, né, eles comem numa tigela, assim, 4 pessoas, isso é o normal. Eles não têm pratos individuais como a gente. Claro que quando recebem um estrangeiro, principalmente quando você acabou de chegar, eles vão te dar um prato, porque eles vão falar assim, ele vai ser muito estranho, e aí vão te dar um prato ali para você comer. Mas às vezes a família não tem essa condição, não tem nem prato na casa, aí você tem que comer junto com eles ali, numa tigela daquela ali. Imagina ali 4 pessoas comendo naquela tigela, que é uma tigela grande assim, ó. E aí cada um tem ali a sua... Imagina a pizza, né? Uma pizza. Aí imagina que são 4 pessoas, você tem que dividir a pizza em 4, né? Então você vai comer a sua parte que você está ali perto. Se você for pescar uma carne do lado de lá do colega, ele vai ficar bravo com você. Fala, opa, fica na sua parte aí, né? E assim eles comem juntos. O prato principal é o arroz, aí eles comem arroz com frango e o caldo que é feito com frango, arroz e peixe. Então é arroz e alguma outra coisa, né? Normalmente arroz e peixe, arroz e frango. E do lado direito ali é o caldo, do lado direito dos irmãos, é um caldo de mancara, é um caldo de amendoim, é o prato mais delicioso do país. É um prato salgado, é um almoço, né? Lembra que é o arroz e alguma coisa? Lá a gente come um arroz com caldo de mancara, com caldo de amendoim. E esse caldo de amendoim tem carne, tem legumes. Irmãos, pensa num prato delicioso. Bom demais. Quem for me visitar lá no campo, né? Espero que alguém vá lá me visitar. Nós vamos fazer um caldo de mancara para vocês lá. E aí os irmãos vão ficar impressionados, porque no começo a gente tem uma dificuldade que a gente não costuma comer amendoim no almoço, né? Salgado assim. A gente come rapadura, quer dizer, pé de moleque, né? Doce, um amendoim doce. Mas, irmãos, é uma delícia. Nós vamos fazer para vocês lá, vocês vão querer até a receita para começar a fazer aqui na igreja, na feira de missões, quando tiver. Vai ser uma beleza. Pode passar? Fotos da capital, onde possivelmente nós iremos plantar uma nova igreja quando eu retornar para lá. Pode passar? Irmãos, pela graça de Deus, eu já estive lá em 2018, 2019, como missionário da APMT, que é a agência da nossa igreja, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais.
Em 2018, 2019, eu ainda não era pastor, mas eu era formado em educação física, fiz um curso da CBF, de treinador da CBF, eu já tinha jogado na base lá em Uberaba, então eu montei uma escola de futebol para pregar o evangelho. Por que isso? Porque você ganha tempo. Lá a maior parte da população é muçulmana. Para eu poder pregar para o muçulmano, eu tenho que fazer amizade com ele e tudo mais. Mas se eu monto uma escola de futebol, eles estão vindo para a escola. E aí nós criamos ali a escola de futebol e fizemos um regulamento onde o primeiro artigo do estatuto da escola, a escola de futebol Craque da Esperança é uma escola cristã e ensina a Bíblia Sagrada. Segundo artigo, o aluno que não participar das devocionais antes dos treinos, ele não vai treinar. Por que isso? Porque eu não estou preocupado com achar o mestre de Guiné-Bissau, mas a minha preocupação é fazer discípulos de Cristo Jesus. Então, montei uma escola de futebol vinculada a uma igreja guineense, uma igreja presbiteriana de Guiné-Bissau, que é a igreja presbiteriana do Plaque 2, em Bissau, e nós fazíamos os treinos, convidávamos os meninos para ir no culto, na igreja, e pela graça de Deus, assim estamos pregando o evangelho lá. Então fazemos devocional todos os dias antes dos treinos. Já temos 6 frutos do projeto, pela graça de Deus. Tem alunos que vão, eu esqueci de falar isso hoje pela manhã, tem alunos que vão na igreja. Às vezes eu estava lá na igreja assim, via um aluno ou outro, esporadicamente. E, irmãos, eu não cobro os meninos tomarem o passo de fé. Porque um menino muçulmano, por exemplo, se ele vira para os seus pais e diz assim, pai, agora eu creio em Jesus, eu não vou seguir mais o Islã. Ele pode muito bem ser pego pela família e ser levado, por exemplo, para o Senegal, um país vizinho, e ser colocado no internato islâmico. E aquele menino não vai ter mais contato com o evangelho, até virar jovem. Então eu não cobro isso aí. Se a palavra caiu em solo fértil, e quando ele for dono do seu nariz, ele falar, agora eu vou tomar o passo de fé, louvado seja Deus. Eu digo que eu não preocupo com estatística, porque tem gente que fica assim, né? Quando você chega, quantas pessoas e tal? Eu falo, meu irmão, hoje, de forma fiel, nós temos 6 frutos do projeto. Talvez vai ter mais. Mas a minha preocupação é ser fiel à pregação da palavra. Porque é o Senhor é quem age, é Ele que é para a glória dEle. Então a nossa preocupação é pregar com fidelidade. Mas já temos 6 frutos do projeto e vários alunos que vão esporadicamente na igreja. Pode passar? Aí tem nosso uniforme é parecido com o do Brasil, porque, irmãos, isso eu ser brasileiro lá chama atenção. Porque o Brasil é o país do futebol. 5 vezes campeão da Copa do Mundo, é o único país que participou de todas as Copas, né? Apesar que agora eu nem sei se a gente está podendo dizer que nós somos um país do futebol, mas ainda temos aí um moral, né? Vamos dizer assim. Então, aqui o uniforme bem parecido, o uniforme em reserva nosso também é parecido com o do Brasil, só que do Brasil o short é branco. Mas eu já sabia que o nosso gramado lá era dessa forma assim, ó. Aí eu falei, eu vou pôr um short amarelo, porque eu era solteiro na época, vai que eu que tivesse que lavar os shorts, né? Aí eu já deixei amarelo, fica mais fácil. Pode passar? Lá, queridos, então o que o projeto nós já fazemos? Já temos a escola de futebol, convidamos os meninos para irem na igreja, não dá para me contar mais detalhes por conta do tempo, mas quem veio de manhã aproveitou mais, né? Mas temos feito programações na igreja, convidamos os meninos, como por exemplo, para assistir vídeos de treinos, fizemos ali uma festa de confraternização, que teve almoço, teve Jumbai, que é ficar conversando, comunhão, e assim nós pregamos o evangelho através da escola de futebol. No meu primeiro mês lá, eu conheci esse homem de Deus, pastor Domingos, e ele não tinha sustento. E isso, eu fiquei meio desorientado na hora lá, né? Eu falei assim, mas como que ele não tem sustento? Como é que ele está sobrevivendo? E ele contou lá o seu testemunho, que ele vivia ali de plantar um amendoim, vendeu amendoim, compra um frango, deixa botar ovos, vende os ovos, deixa virar um frango, vende o frango e vai vivendo assim e plantando igreja. E eu falei, meu Deus do céu, como é que esse homem vive dessa forma, né? Assim, e aí eu perguntei para o missionário primeiro eu perguntei se ele era um homem sério, um homem de Deus, eles falaram, não, ele é um homem sério, prega com fidelidade a palavra. E eu falei, quanto que ele ganha nesse, vende um frango, vende um amendoim? 20, 30 mil francos, que é a moeda local, isso dá em torno de 200, 300 reais. E aí isso incomodou, eu falei, não, 200, 300 reais é muito pouco. E eu orando ali naquele momento, orei com ele, falei, pastor Domingos, enquanto eu estiver aqui em Guiné-Bissau, eu vou te mandar 20, 30 mil francos, vai dobrar a sua renda. Quando eu voltei para o Brasil, conversei com ele, falei, olha, eu creio que vou perder alguns parceiros por estar no Brasil, mas creio que o senhor vai me dar condições de continuar te apoiando. E aí nós continuamos mandando sustento até hoje, ou seja, já tem 6 anos, e agora a gente manda em torno de 70, 80 mil francos. Eu até brinquei hoje pela manhã, naquele hora para eu não voltar, porque quando eu estava lá era 20, 30 mil, agora a gente manda 70, 80 mil, né? Aí fica, deixa o Paulo lá no Brasil, senhor, para ele não diminuir, né? Estou brincando. Pagamos o curso de pedagogia para ele,
também, ele se formou no ano passado, já está procurando escola para dar aula, e aí vai poder andar aí com as suas próprias pernas em breve. Deus assim abrindo essa oportunidade para ele. Pode passar? Então, irmãos, ali é importante que, vejam bem, o projeto, nós já plantamos uma igreja através do pastor Domingos. Além da igreja que nós já estruturamos, que é a terceira igreja organizada no país, e a gente continua lá apoiando a igreja, né? Esse rapaz aí, o seminarista Seco, ele era meu braço direito. Ele, quando ele se converteu, ele foi colocado para fora de casa, né, pela família. E quando eu cheguei lá, ele morava debaixo do mezanino da igreja e ia comer de favor na casa dos irmãos. Na casa do pastor, na casa dos irmãos. E aí ele, muito dedicado, me apoiando lá no projeto. Perguntei para ele o que ele queria fazer quando ele concluísse o ensino médio. Ele falou que tinha um chamado ministerial. Nós falamos para ele procurar o pastor da igreja, o pastor guineense, ele procurou. Nós pagamos os 2 últimos anos da escola do ensino médio para ele, uma boa escola para ele aprender bom português, porque não existe material teológico em crioulo, tem que ser português. Pagamos o seminário para ele está no último ano, conclui esse ano, graças a Deus aí o seminário. Compramos um notebook, livros teológicos para ele, quando eu fui lá em 2021 para 2022, levamos notebook, livros teológicos, pagamos um curso de português avançado e estamos apoiando ele nessa plantação dessa igreja, lá na congregação de Induta, lá na aldeia de Induta. Então, mais um projeto de plantação que é nosso projeto, nós estamos tomando à frente. E mais o próximo seminário de Macanaqui, ano passado a igreja que nós organizamos lá através do projeto, junto com o pastor, né, que o Senhor agiu ali, ele me compartilhou, falou, olha, o seminário de Macanaqui, eu perdi a fonte parceira do sustento dele, ora aí, eu orei, né? Orei, aí o Senhor moveu o meu coração e eu falei para minha esposa, meu bem, vamos abraçar mais um rapaz aí para a gente apoiar financeiramente. E aí eu brinco com a minha esposa, mas mais um, né, meu bem? Mas eu falei, não, meu bem, Deus vai suprir as necessidades. E eu até conversei com o pastor hoje à tarde, eu falei assim, pastor, eu recebo oferta, eu nem sei de onde. Mas sabe por quê, irmãos? Porque é a obra de Deus. É Ele. Se não fosse através de mim, o Senhor ia mover outra pessoa. É simples assim. Né? Ele é o Senhor da obra. Lá, em 2 Crônicas 29, quando eles estão construindo o templo, Deus fala assim para Davi, olha, manda trazer, das minhas mãos nós estamos devolvendo ao Senhor. Ou seja, Deus é dono de todas as coisas. Quando a gente oferta, quando a gente dizima, quando a gente faz ofertas missionárias, nós estamos devolvendo aquilo que é de Deus. Ele é dono de tudo. E aí, nesse caso aqui, irmãos, por isso que eu digo que a glória é de Deus. Porque eu me conheço. Eu sou egoísta. Eu sou individualista. Se não fosse Deus na minha vida, irmãos, eu não ia mandar oferta para ninguém. Mas como é Deus que é o Senhor da obra, Ele permite a gente abençoar 3 obreiros lá. E nós estamos plantando essa igreja lá com o seminarista Macanaqui, lá na aldeia de Cuboi, essa é a congregação de Cuboi. Pode passar? Então, projeto resumindo, o que nós já fazemos? Temos a escola de futebol vinculada a uma igreja organizada e estamos plantando mais 3 igrejas com 3 obreiros. E eu, voltando com a minha esposa, ali a foto da minha esposa, eu esqueci de trazer uma foto melhor, tinha uma irmã que me pediu, falou, você tem que trazer uma foto melhor da sua esposa. Mas nós estamos lá no Instagram, irmãos. Pode, depois vai ter o meu Instagram, os irmãos podem olhar lá. Eu e a minha esposa estamos acabando os últimos passos e nossa oração é de retornar em setembro para o campo missionário. A minha esposa ela vai fazer um mestrado na Espanha, se Deus assim abrir essa oportunidade lá. E vamos para a Espanha, depois já vamos para Guiné-Bissau, onde ela vai trabalhar com tradução da Bíblia, e eu vou plantar mais uma igreja, ou seja, 4 igrejas aí sendo plantadas, mais uma igreja sendo apoiada, e a tradução da Bíblia para várias línguas que eles não têm a Bíblia. Algumas pessoas me perguntam, já me falaram, fizeram um certo comentário. Paulo, mas por que não ensino português e eles leem a Bíblia em português? Eu falei, não, isso aí existe mesmo, realmente. E não é que seja errado a gente às vezes pensar assim. Mas se tiver alguém aqui que é bilíngue, que lê, por exemplo, inglês e português, se você ler a Bíblia em inglês, você vai compreender. Mas se você ler a Bíblia em português, na sua devocional, você vai ver a diferença. Sua língua materna parece que é diferente. Você está falando assim, ó, Deus está falando na minha língua materna. Eles dão muito valor a isso. Né? Então, é por isso que é importante a tradução da Bíblia. Né? E hoje nós somos privilegiados. Quantas traduções nós não temos em português? Né? Você pega o seu celular, você tem 10, 15 versões. Então, muitas línguas não têm nada ainda da Bíblia traduzida. E outras já estão em andamento. Então, é um trabalho que é necessário. Pode passar? Para finalizar, aqui, essa foto está um pouco melhor, né? Eu e minha esposa. Olha, então, o meu WhatsApp, o Instagram do projeto, o meu Instagram pessoal. Se você quiser receber notícias do projeto, eu tinha esquecido isso hoje pela manhã,
basta você mandar um WhatsApp. Tem aqui, ó, nesse folder que está lá, tem meu número aqui, que é o mesmo ali, ó. Você fala assim, Paulo, eu quero receber notícias do projeto. E aí eu vou te mandar trimestralmente notícias do projeto. O pastor agora enrolou, porque o pastor agora fez amizade comigo, eu vou mandar para ele, né? Mas se você quiser receber também no seu WhatsApp, basta você me procurar lá. Irmãos, peguem um panfleto e o marca-página, e eu pedi hoje pela manhã, orem por nós. Nós precisamos muito da oração dos irmãos, porque o Senhor é quem faz todas as coisas, e nós somos totalmente dependentes de Deus. Ali nós cremos que nós podemos fazer muito ali naquele país, mas se o Senhor abençoar, por isso a gente tem que buscar o Senhor. Então, orem por nós. Caso o Senhor mova no coração de algum irmão de ofertar, fique à vontade. E, principalmente, quem quiser ir nos visitar, faz esse compromisso. Doa lá 10 dias das suas férias. Eu vou dar até uma sugestão aqui. Ó. Hoje só tem a TAP que faz. Você pode ir lá para Guiné-Bissau e na TAP você pode fazer um stop de 5 dias lá em Lisboa. Você fica lá, conhece... Não, mas aí você tem que ficar 15, né? Porque você tem que ficar 10 lá comigo em Guiné. Mas aí você pode ficar 5 dias lá em Portugal, ó, sem pagar nada a mais por isso. Vai lá conhecer a Europa, lá Portugal, dá uma passeada lá e depois você vai para Guiné e passa 10 dias com a gente. Vai ser um tempo precioso. Nós vamos fazer um call de Mancara, nós vamos apresentar os projetos, vai ser uma benção. Então é isso, irmãos. Quem tiver alguma dúvida, no final do culto eu estou à disposição para tirar as dúvidas, mas convido os irmãos a orarem, fazer parte do projeto. Muito obrigado. Agora, queridos, para a nossa meditação essa noite, convido você para que abra a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, eu vou convidar a igreja para fazermos essa leitura em uma só voz. São apenas 6 versos. Salmo 126, que nos diz assim: cântico de peregrinação. Quando o Senhor, vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. O pastor já orou por nós, que a igreja seja edificada e o nome de Deus seja louvado através das nossas vidas. Queridos, eu assisti um filme que chama O Pior Vizinho do Mundo. E esse filme, do Pior Vizinho do Mundo, conta a história de Otto, que é Tom Hanks. E o Otto, ele é um cara muito mal-humorado. Então, as pessoas chegam para ele: Otto, bom dia. Aí ele só faz um grunhido, só, né, de tão mal-humorado que ele é. As pessoas entram no condomínio lá, você não pode passar por aqui, você não tem autorização, e retrata a vida de Otto. E é interessante que vai mostrar que Otto é muito triste, e ele é muito assim, amargurado por conta da morte da sua esposa. Porque após a morte da sua esposa, ele perdeu a alegria, ele perdeu o prazer de viver, a tal ponto de ele tentar se suicidar. Então mostra ali um homem triste, um homem rabugento, muito infeliz. Mas sabe o que as Escrituras nos mostram? As Escrituras elas já nos dizem que nós que cremos em Cristo Jesus, nós que somos evangélicos, professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós devemos ser o contrário de Otto. Nós devemos ser alegres. Paulo aos Filipenses, ele vai dizer assim, olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim, olha, regozijai-vos sempre. E quando você vai olhar a raiz na palavra grega, você poderia traduzir perfeitamente como alegrai-vos sempre. As Escrituras nos estimulam a nós sermos alegres. E por que sermos alegres, queridos? Porque nós temos Cristo Jesus no nosso coração. Porque nós cremos no Evangelho. Nós temos a felicidade que o mundo não pode dar. Se nós procurarmos a felicidade nas coisas desse mundo, elas são passageiras. Como diz o sábio em Eclesiastes, é como correr atrás do vento.
Você pode tentar buscar prazer na sexualidade, buscar prazer nas bebidas, prazer nas drogas, prazer no entretenimento, é correr atrás do vento, é como vapor. Você está vendo, de repente, se pôr e você volta a estar triste. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, eles têm a verdadeira alegria. E é interessante, queridos, que esse Salmo 126, ele faz parte de uma coletânea dentro da coletânea. É uma coletânea, né? Os salmos são 150 salmos, mas o Salmo 126 ele faz parte de uma coletânea que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que são os cânticos de romagem. Os cânticos de romagem, ou cântico de peregrinação, como está na Nova Almeida atualizada, eram cânticos que o povo, eles iam cantando enquanto eles peregrinavam para Jerusalém para uma das 3 festas anuais. Então eles iam cantando esses salmos. E esses salmos, eles expressam muitos sentimentos do povo. Então vai ter salmo do salmo de romagem, que vai falar de perseguição, outros vão falar de comunhão, outros vão falar de, como esse, de alegria, vai ter salmos de consolo, vai ter salmos de humildade, vários salmos, e esse aqui nos fala sobre restauração, sobre alegria, sobre júbilo. E é interessante, quando a gente olha, por exemplo, um salmo, a gente fica tentando entender porque qual o contexto que ele foi escrito. E esse Salmo 126, de acordo com muitos estudiosos, eles acreditam que esse salmo ele foi composto quando o povo estava saindo do cativeiro babilônico. Mas o que isso quer dizer? O que isso nos retrata? O que é isso, Paulo, essa saída do cativeiro babilônico? Quando a gente olha a narrativa do Antigo Testamento, nós vamos ver que houve o período dos reis, depois do período dos reis houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, onde 10 tribos estavam no reino do norte, 2 tribos no reino do sul, e o povo de Deus, eles tinham um mandato de obedecer a Deus. Se eles obedecessem a Deus, eles seriam prósperos, eles seriam abençoados. Mas se eles desobedecessem a Deus, Deus iria punir, assim como um pai, ele educa o seu filho, ele pune o seu filho quando ele faz algo errado, assim é o nosso Deus. E o reino do norte, ele foi o primeiro a ser levado cativo, ele foi levado cativo pelos assírios. O desvio estava tão grande no meio do povo de Deus, queridos, que o reino do norte, eles estavam cultuando a bezerro de ouro, imagina. Sendo que Deus, nós estudando os 10 mandamentos, ele vai dizer, eu sou o único Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás imagem de escultura. E o que eles fizeram? O que eles fazem? Bezerro de ouro, passam a cultuar. Mas aí o reino do sul, em vez de olhar o reino do norte e levar cativo, falar assim, vamos voltar para o nosso coração, ao Senhor. Vamos obedecer ao Senhor. Eles desobedecem, idolatria. Passam a cultuar outros deuses, passam a ter mulheres dos outros povos. E aí o que Deus faz? Castiga o reino do sul também. E eles são levados cativos para os babilônios, pelos babilônios. E durante 70 anos, eles são cativos, são escravos. Imagina um povo que tem um culto a Deus, eles têm sacerdotes que organizam o culto no templo, e de repente seu templo é destruído, suas casas são destruídas e você é levado escravo para um povo. Muito triste. Talvez nós nem conseguimos imaginar como que é triste você ser escravo de alguém. Mas 70 anos eles foram escravos e o Senhor já dizia, depois de 70 anos, eu vou tirar o meu povo. E aconteceu que depois de 70 anos, já no reino persa, Ciro, o Senhor move Ciro, que faz um decreto, e tira e libera o povo. Imagina isso, você está lá escravo, depois de 70 anos, chega um decreto do rei. O povo de Israel pode voltar para Jerusalém. Pode reconstruir a cidade. Pode reconstruir o templo. E aí o que isso traz, irmãos, para alguém que está 70 anos preso? Traz o quê? Alegria, júbilo. Esse é o contexto do Salmo 126. Eles estavam no contexto de escravidão, mas o Senhor traz libertação. E aí, meus irmãos, aqui então nós vemos que o Senhor, o nosso Deus, ele realiza grandes coisas no processo de restauração. Por isso, nós somos alegres. Porque o nosso Deus é o Deus que restaura. Ele é o Deus que liberta. Por isso, nós somos um povo alegre. E aqui nós vamos ver 3 perspectivas dos grandes feitos do nosso Deus, das grandes realizações que o nosso Deus faz. E a primeira perspectiva é uma perspectiva passada. Grandes coisas o Senhor realizou. Grandes coisas o Senhor fez no tempo passado. E é isso que nós vamos ver aqui do verso 1 ao verso 3.
Queridos, o verso 1 vai dizer, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Imagina aquele contexto, você está escravo há 70 anos. Imagina alguém que nasceu nos primeiros anos do cativeiro. Você nasceu sendo escravo, passou 10 anos e nada, 20 anos e nada, 30 anos e nada, 40 anos e nada, 50 anos e nada, 60 anos. Sabe qual que é a sua esperança? É quase zero, é isso mesmo. Você fala assim, rapaz, eu estou abandonado. Estou largado aqui. Aí imagina do nada, embora já havia profecia, né, que 70 anos tirar, mas de repente vem lá o rei. O povo de Israel, o povo do Deus vivo, eles vão poder voltar para a sua cidade. Vão poder edificar de novo o templo. Irmão, sabe o que aconteceu? Eles ficaram como quem? Como está o texto? Como quem sonha. E aqui eu ficando assim, meu Deus, como é que eu vou ilustrar isso, né? Para nós entendermos. Mas já imagina, sabe quando Deus te dá uma bênção inesperada? Nós vemos assim, por exemplo, você entra numa solicitação de financiamento de uma casa totalmente sem esperança. Você fala, não vai dar porque eu ganho muito pouco e a prestação vai passar dos meus 30% do meu salário. De repente, foi aprovado, você fala assim, meu Deus, é o Senhor mesmo. Você fica como quem sonha. Para quem gosta de futebol, né? Imagina o Brasil na situação que nós estamos aqui, né? Perdendo para Senegal, perdendo para Marrocos, nós ser campeão da próxima Copa do Mundo. Nós vamos estar como quem sonha, nós vamos falar assim, nós estamos como quem sonha, né? Que esse time nós estamos ganhando a Copa, né? Mas, queridos, eles ficaram assim. Eles ficaram como quem sonha. E olha qual que foi o verso 2. Olha que, mas antes de chegar no verso 2, a saudade da pátria era tão grande que no Salmo 137, no versículo 1, vai retratar a saudade da pátria. O Salmo 137, verso 1 diz assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Eles se assentavam nos rios da Babilônia e choravam, lembrando de Sião, queridos. Eles estavam tristes, magoados. E aí os versos seguintes, lá no verso 8 e verso 9, diz assim, filha da Babilônia, olha como eles estavam magoados. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te derá pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. A amargura era tão grande que eles desejam mal para a Babilônia. Eles choravam, lembrando de Sião. Mas agora, eles ficaram como quem sonha. Vamos poder voltar para a nossa terra. Vamos poder cultuar a Deus no seu templo. Mas aí, o verso seguinte vai dizer, o começo do verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Queridos, quando eles souberam do decreto, a boca deles se encheu de riso e a sua língua de júbilo. E aí eu falei assim, Senhor, como é que eu vou ilustrar isso? Aí eu falei, isso é muito fácil. Sabe quando a gente sai aqui da igreja? Irmãos, eu nunca vi alguém que é crente verdadeiro, sair do culto amargurado. Sair jubiloso, vibrante. E se alguém nos fechar ali na esquina, nós vamos falar assim, em vez de falar assim, é miserável, nós vamos falar assim, vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus. Deus te abençoe. Porque nossa boca está cheia de júbilo e de riso. Porque nós acabamos de ouvir a palavra do próprio Deus para mim, no meu coração. E assim, eles encheram a boca de riso e de alegria, porque o Senhor estava restaurando a sorte deles. Grandes coisas o Senhor fez por eles. E aí o verso vai continuar. E aí vai dizer, ó Senhor, entre as nações se dizia, vamos ler juntos? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Queridos, aqui eu gosto de Calvino, porque Calvino diz o seguinte, até os cegos estavam vendo. Até os cegos. Porque um ímpio olhar para a situação e dizer assim, o Senhor tem feito grandes coisas na vida deles. As outras nações, não estava só o povo de Israel cativo pelo Império Babilônico e pelo Império depois persa. Havia povos de outras nações. Mas qual foi o único povo que teve o decreto? O povo de Israel. E aí os outros povos olhando aquilo dizem assim, olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles não chegaram e falaram assim, ó como o rei é bonzinho com eles. O rei tem predileção, não foi isso que eles falaram. Os cegos estavam vendo aquilo que Deus estava fazendo na vida do seu povo. É como se fosse alguém ímpio, olhando para a sua vida e dizer assim, olha o que Deus tem feito na sua vida. É um cego enxergando, como diz Calvino, é de verdade, é um cego enxergando. E aqui, queridos, eu lembro da minha conversão, me converti aos 17 anos.
O Rogério, não lembro se ele lembra de mim lá aos 17, mas eu era como se fosse eu era um mala, queridos. Eu usava uma roupa com a calça no meio da bunda, com a corrente, com roupa de hip hop, com uma barreta assim, né? E quando eu me converti, queridos, eu cheguei, minha conversão foi no acampamento. Na hora que eu cheguei domingo de terno, eu pedi um terno do meu avô emprestado, e cheguei de terno, o povo ficou olhando e falou assim, Paulo, esse cara tá doido. E eu lembro que eu cheguei na escola, né? Eu estava no 3º colegial, e meu apelido era Loucão. Os irmãos verem como é que eu era normal, né? Loucão era meu apelido. E aí os caras chegaram assim, que é isso, Loucão? Aí eu não estava de abarreta, cabelo penteado, e o povo, que é isso? E aí na hora que os caras começaram a ver a mudança do Senhor na minha vida, na minha vestimenta, na minha forma de falar, alguns falavam assim, Deus tem feito uma mudança na vida desse rapaz, porque é totalmente diferente. Queridos, esse é o nosso Deus. Por isso que nós temos que ir lá nos campos missionários também anunciar. Como eu estou anunciando aqui, como dizer, o Senhor está anunciando, que eu sou apenas boca do Senhor aqui. Assim como o Senhor está anunciando aqui para a igreja hoje, Ele tem feito grandes coisas na vida de vocês, de cada um de nós. Nós precisamos anunciar isso até os confins da terra. Porque eles estão lá cultuando a deuses falsos, achando que deuses falsos têm dado alguma coisa para eles e não têm dado nada. Talvez você esteja aqui dizendo assim, Paulo, irmão, não é isso aqui da igreja. Mas eu quero te dizer, se você tem o que comer, o que vestir, é Deus que tem dado a você. Se você veio aqui em segurança e vai voltar em segurança, é Deus que está acampando seus anjos ao seu redor. É Ele é o provedor. O nosso Deus, Ele é tão bom que até o cego Ele dá comida. Até o ímpio tem trabalho. Até o ímpio tem casa boa. Até o ímpio tem carro, porque nosso Deus é um Deus bom. E Ele é que dá todas as coisas que nós temos. Como eu disse, o Salmo 24 vai dizer, olha, tudo pertence a Deus, tudo é dele. Então, queridos, se nós temos casa, carro, se nós temos isso, é Ele que tem nos dado. É Ele que tem nos dado. Mas, queridos, olha o que diz o verso 3. Vamos recapitular. Eles receberam o decreto, ficaram como quem sonha, a sua boca se encheu de riso e de júbilo. De repente, eles veem as outras nações. Deus tem feito grandes coisas por eles. Mas sabe o que tem que acontecer também? Nós temos que declarar. Vamos ler o verso 3 junto? Vamos ler juntos? De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Queridos, por isso nós temos que ser um povo alegre. Quando você estiver triste, sabe o que você tem que fazer? Você tem que lembrar as coisas que Deus já fez por você. Você tem que se lembrar que você foi restaurado do império das trevas e foi transportado para o império do Filho do seu amor. Que você era um cego espiritualmente. Você não era possível você enxergar o Evangelho, enxergar a Cristo. Mas o Senhor te deu vista. O Senhor te deu vida e vida em abundância. Precisamos nos lembrar e, como um grande coro, dizermos, com efeito, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos dado o que comer. O Senhor tem nos dado um teto. O Senhor tem nos dado, às vezes, um carro para andar. Mas sabe qual que é a maior bênção que nós recebemos, queridos? Não é nada desse mundo. A maior bênção que nós recebemos é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção que nós recebemos. É a bênção celestial. Por isso devemos enviar missionários para contar essas boas novas aos povos. Dizer assim, olha, você está cativo, você é um filho da ira, mas pela graça você é salvo por meio de Cristo Jesus, pelo meio do sacrifício de Cristo na cruz. Você agora recebe vida e vida em abundância. E aí, independente da circunstância que você está passando, você é alegre. Porque você sabe que aqui é passageiro. Queridos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós somos alegres. Por isso nós somos alegres. Quando você passar por uma dificuldade, por uma luta, lembre-se das grandes coisas que o Senhor já fez no processo de restauração. Ele nos restaurou. Ele mudou a nossa sorte. Por isso nós somos alegres. Grandes coisas o Senhor realiza no processo de restauração. E a primeira perspectiva foi o quê? Passada. Mas existe uma perspectiva presente. O verso 4. Vamos ler juntos o verso 4? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Queridos, imagina a circunstância daquele povo. Agora eles chegam em Jerusalém e de repente eles veem outros povos tomando conta da terra.
E aquela alegria já começa a ficar assim, né, vira uma preocupação. Mas, Senhor, e esse povo agora? Nós vamos ter que dividir terra com esse povo. E aí chega o templo destruído. E aí você vai ver os profetas como Ageu, vai ver que eles estavam preocupando mais com as casas deles do que com o templo do Senhor. Ué, fica quietinho, Círio, não estou te chamando não. Mas então, aí, queridos, aquela alegria, ela se transforma, sabe em quê? Em uma oração. E essa oração é tempo presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Sabe o que eram as torrentes no Negueb? Porque para nós, o que é torrente no Negueb? Não entendo isso aqui não. O Negueb era uma região no sul da Judeia, que era desértica a maior parte do ano. Eu creio que alguém já viu algum filme de deserto. Deserto, irmãos, é seca. Não tem vida, não tem água, não tem planta, não tem nada. Pensa num lugar de morte, um lugar triste. Deserto é isso. E aí imagina a maior parte do ano, você olha para uma região e aquela sequidão, aquela só morte, não tem vida, não tem nada. Aí sabe o que acontece? O Senhor manda chuva nas montanhas e aquela região deserta, que tem só as veias dos riachos mortos, de repente começa a vir uma água descendo, de repente vem mais água e aquele córrego vira um rio, e ali passa a ter vida, e ali passa a ter plantas, e ali passa a ter vida. Essa é a oração do salmista. Ele fala assim: Senhor, restaura a nossa sorte. Assim como o Senhor faz uma região deserta do nada ter vida, restaura a minha vida, restaura a minha sorte. Essa deve ser a nossa oração, queridos, no tempo presente, quando a gente passa por lutas. Talvez você está aqui essa noite e diz assim: Paulo, você não entende o problema que eu tenho na minha família. Paulo, você não sabe o problema que eu tenho no meu emprego. Paulo, você não entende o problema financeiro que eu tenho passado. Querido, você pode dizer: restaura, Senhor, a minha sorte. Eu não sei o problema que você tem, mas eu sei a solução é Cristo Jesus. Talvez você pode dizer: Paulo, eu busco alegria nas coisas desse mundo, eu não acho. Eu busquei alegria numa profissão, eu conquistei, mas isso não satisfaz o meu coração, não satisfez meu coração. Paulo, eu busquei, como o autor Eclesiastes, ele vai dizer: olha, eu busquei nos prazeres desse mundo, nos prazeres da carne, busquei nas delícias das mulheres, me embebedei com vinho, construí pomares, construí edificações mais do que qualquer um outro. E ele vai dizer: tudo isso é vaidade. É como correr atrás do vento. Porque as coisas desse mundo, querido, é vaidade. Mas você pode clamar: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaura a minha sorte. Se você ainda não crê no Evangelho, não crê em Cristo Jesus, hoje é o momento oportuno. Por isso que eu tenho que ir lá no campo missionário dizer isso para eles. Clame: Senhor, restaura a minha sorte. Senhor, restaura a minha vida. Traz, ó Deus, libertação à minha vida do pecado. Eu sou escravo do pecado, traz libertação. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Assim como o Senhor traz vida ao Negueb do nada, o Senhor pode fazer do nada maravilhas na minha vida. Essa é a nossa oração. Esse é o tempo presente. Por isso hoje é o tempo presente. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é tempo de nós clamarmos: Senhor, restaura a minha sorte. Restaura a minha família. Restaura a minha vida. Às vezes, queridos, na caminhada cristã, quando a gente se converte, a gente tem um fogo, né? A gente fala, muitas vezes fala assim: o fogo do primeiro amor. Mas aí depois, o cristianismo, vir à igreja, passa a virar um hábito. E muitas vezes a gente começa a vir, aí passa só a vir domingo. E aí, de repente, a gente está parecendo que está batendo só cartão, né? Vai domingo à noite: Senhor, já fiz o meu papel de crente na semana. Piquei meu cartão lá, está tudo certo. Queridos, precisamos pedir: Senhor, restaura a minha sorte. Restaura a minha vida. Restaura a minha vida de oração. Restaura a minha vida de leitura da palavra. Senhor, assim como outrora eu já passava horas meditando da tua palavra, restaura, Senhor, essa chama do primeiro amor. Restaura, Senhor, esse desejo pela tua palavra. Precisamos clamar, queridos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus hoje, queridos. O mesmo Deus que tirou o povo depois de 70 anos no decreto de um rei, e até as outras nações, até os cegos viram que era o mover de Deus, é o mesmo Deus que age hoje na minha vida e na sua vida. É o mesmo Deus ontem, hoje e será amanhã. É o Deus a quem nós cremos. E Ele tem feito grandes coisas no processo de restauração. Por isso nós somos um povo alegre. Por isso nós somos alegres.
Mas então, queridos, aqui nós vemos 3 perspectivas. A primeira, passada, lembre-se, olha para aquilo que o Senhor fez, e você voltará a ter a alegria do Evangelho. Mas esse clamor pode se tornar no tempo presente. Você pode orar: Senhor, restaura a minha sorte. Restaura a minha sorte hoje. Mas os versos 5 e 6 vão trazer uma perspectiva futura. Vamos ler juntos os versos 5 e 6? Podem ler, irmãos, que eu vou tomar uma água aqui para ganhar tempo. Restaura. Leiam. Os que com lágrima semeiam com júbilo. Com júbilo o quê? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará como? Com o tempo futuro? Com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmo começa com alegria e termina com alegria, queridos. Com júbilo. Imagina agora aquela cena do deserto. Imagina você que é o provedor da sua casa, com poucas sementes, numa época que não tinha sistema de irrigação, como hoje nós temos. E você com poucas sementes tendo que semear numa terra seca, confiando no Deus que iria mandar a chuva, no Deus que mandaria a água, que inunda as torrentes do Negueb e vai fazer com que aquelas sementes tenham vida e vão trazer o sustento para a nossa família. Imagina essa circunstância. Sabe quais são as primeiras lágrimas? Quer dizer, já disse a resposta, né? As primeiras águas a hidratar aquela terra eram as lágrimas. Eles iam semeando, chorando: Senhor, se o Senhor não mandar água, estamos perdidos. Senhor, se o Senhor não providenciar, nós estaremos perdidos, nós não vamos ter o que comer. Nossa família vai passar fome. O que será de nós? Só que ele já dá a resposta. Ele tem fé no Deus provedor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. Com júbilo, com alegria ceifarão. Essa é a fé que nós precisamos ter, queridos. É a fé do tempo por vir. Aqui ele olha para o futuro e diz assim: olha, eu posso passar por lutas nesse mundo, mas o que me aguarda é o novo céu e a nova terra. O que me aguarda é um futuro certo. O que me aguarda é uma alegria certa. O que me aguarda é um tempo tão precioso que nós nem conseguimos imaginar, queridos. Se aqui nós passamos por dor, porque aqui nós vamos passar, porque esse mundo é caído. Nós já fomos restaurados, mas ainda não na inteireza. Nós já habitamos, Cristo já habita em mim, já habita em você, mas ainda vivemos no mundo caído. Mas haverá um dia que Jesus irá voltar. E aí, queridos, nós vamos viver na nova céu e na nova terra. Se hoje nós vivemos em sofrimento, lá não haverá sofrimento. Se hoje nós podemos ter enfermidades, doenças terríveis, lá naquele tempo não haverá doença. Se aqui nós vamos passar fome e sede, lá não haverá fome, não haverá sede. Se aqui nós podemos chorar, tristes, na caminhada, na luta de semear na terra seca, lá o Senhor mesmo enxugará de nosso rosto toda lágrima. Querido, essa esperança só tem quem crê em Cristo Jesus. Essa esperança futura, essa certeza do júbilo que nós iremos receber, só tem quem crê em Cristo Jesus. Por isso, precisamos nos envolver com a obra missionária. Porque existem milhares, bilhões de pessoas. Sabe quantas pessoas não alcançadas nós temos hoje? Segundo a Yoshua Project, que é uma instituição que eles mapeiam as etnias, eles vão dizer que cerca de 3,4 bilhões de pessoas são não alcançadas. Isso que eles fazem, 3,4 bilhões de pessoas totalmente sem esperança, que cultuam deuses falsos, que totalmente sem esperança, que às vezes oram 5 vezes ao dia a um Deus falso e nem sabe se vai ser salvo, porque nem eles acreditam que mesmo que se fizer o islâmico, muçulmano, mesmo que ele ore 5 vezes ao dia, faça o Ramadã todos os anos, eles não têm a certeza da salvação, porque eles não sabem se Allah pode estar com cara fechada para eles, e eles não vão ter a salvação. Totalmente sem esperança. O animista corre para lá fazendo um ritual, corre para lá fazendo outro ritual, para apaziguar o ânimo dos deuses, porque não conhece o Deus verdadeiro. Mas no nosso mundo, temos amigos que têm buscado prazeres nas coisas desse mundo e não encontram. Aí nós temos amigos que buscam no álcool o prazer na felicidade e não encontram. Temos amigos que vão buscar nas coisas nos prazeres sexuais
e não vai encontrar. Temos amigos que vão procurar no entretenimento, e aí vai querer passar horas, às vezes assistindo uma série, assistindo filmes, uma coletânea de filmes, e aí sabe, quando ele desliga a televisão, sabe qual é o sentimento dele? Tristeza, vazio. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, queridos, não é assim. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho até os confins da terra, para que eles saibam que assim como esse salmo era um salmo de peregrinação, nós somos peregrinos nesse mundo. A nossa pátria não é essa. Por isso, se eu tiver de andar de moto e não ter carro, louvado seja Deus por isso. Porque minha pátria não é essa. A minha pátria é celestial. Essa é a alegria e o júbilo que só aqueles que creem em Jesus, eles entendem. E eu vou encerrar contando a história de uma moça, Jodi Tada, que esse testemunho eu tirei do livro, Joni Tada, eu tirei de um livro do Tim Keller, A Cruz e o Rei. E ele conta que Joni Tada, ela sofreu um acidente aos 17 anos de idade. E essa moça aos 17 anos, ela sofre um acidente e ela fica tetraplégica. Ela perde totalmente seus movimentos do pescoço para baixo. E ela conta que lá na igreja, ela frequentando a igreja de cadeira de rodas, algumas vezes o pastor falava assim, vamos orar de joelhos. E aí ela percebia que ela estava presa àquela cadeira de rodas, porque ela não conseguia se ajoelhar. E ela conta que, certa feita, ela participou de um grande congresso com centenas de outras pessoas. E aquele preletor disse para aquelas centenas de pessoas, vamos nos ajoelhar e orar ao Deus. E ela conta que ali ela olhava e ela estava mais alta do que as outras pessoas, porque as outras pessoas todas ajoelhadas. E ao ver aquelas centenas de pessoas, ela começou a chorar. Só que o choro dela não era um choro de dor ou um choro de raiva, mas era um choro de alegria. E ela disse que ela começou a chorar porque na hora que ela viu aquelas centenas de pessoas ajoelhadas, ela viu um retrato do céu. Ela falou assim, olha que beleza nisso. Há centenas de pessoas ajoelhadas aos pés do Rei dos Reis. Isso é um retrato do céu, isso é uma cena belíssima. E aí ela escreve, e ali sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu serei livre para pular, para dançar, sapatear, fazer aeróbica. E um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que eu planejo fazer, quando estiver com minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. E ela acrescenta, e eu, com meus dedos retorcidos, murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão, poderoso e deslumbrante. Querido, você consegue imaginar a esperança daquele que crê em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele prepara um lugar para nós no céu. Vocês conseguem entender o que é essa esperança? Alguém que pode estar numa cadeira de rodas, e chorar dizendo, haverá um dia em que eu não estarei preso a uma cadeira de rodas, mas eu estarei saltando, glorificando, louvando a Deus verdadeiro. Assim mesmo, queridos, talvez uma enfermidade pode nos alcançar, mas aí nós precisamos fazer como o salmista, olhar para as grandes coisas que o Senhor fez, clamar, Senhor, restaura agora a minha sorte. Mas se a minha sorte não for restaurada, agora o que me aguarda é o novo céu e a nova terra, onde não haverá cadeira de rodas mais, onde não haverá mais impossibilidade de nós nos curvarmos ao nosso Deus. Pelo contrário, nós estaremos louvando e exaltando ao nosso Deus todo o sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, essa é a esperança que nós temos, e essa é a esperança que nós precisamos levar aos outros povos. A esperança de que esse mundo é caído, mas aqui somos apenas peregrinos. Aquilo que nos aguarda é a eternidade, onde não haverá mais fome, irmãos, não haverá mais sede, não haverá mais enfermidades, mas estaremos por todo sempre louvando ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez?